Então, galera, agora a gente vai trabalhar com a física do PISM 3, com as questões que eu falei. Eu selecionei questões objetivas e dei um foco muito maior nas discursivas. Então tem uma, duas, três. Se eu for lá em cima aqui rapidinho, ó. Três, ó. Quatro, cinco discursivas. Então eu fiz meio a meio aí, né? Então peguei cinco objetivas, cinco discursivas. Mas eu peguei objetivas difíceis também, não peguei objetivas fáceis não, tá? A mais fácil da aula provavelmente vai ser essa primeira, tá? Então vamos lá. Três esferas de metal idênticas, A, B e C, estão carregadas com cargas menos 3Q, 2Q e 8Q, respectivamente. Só uma observação importante. Se a questão fala que as esferas elas são idênticas, o que vai acontecer? Quando a gente for distribuir a carga ali após o contato, elas vão ter que ser a carga vai ter que ser distribuída de forma uniforme ali, igualmente entre as duas cargas. Então, se uma questão fala que as esferas elas possuem mesmo raio, mesmo volume ou que são idênticas, aí você já pode assimilar, tá? Já pode assimilar que quando a gente for distribuir a carga ali entre esferas ali, uma eletrização por contato, a carga vai ser distribuída de forma igual entre as esferas, tá? Então, já peguem esse bizu, tá? Se uma questão falar que as esferas são idênticas, ou as esferas têm o mesmo raio, ou as esferas têm o mesmo volume, já fica ligeiro com isso, tá? A esfera C é colocada em contato com a esfera B e depois afastada. Então, vamos representar essa situação. Então, tem a esfera C aqui, tá? Ela é colocada em contato com a esfera B, depois elas são afastadas, tá? Então, quando vocês forem resolver esse tipo de exercício, é bizu vocês colocarem o seguinte: as esferas antes do contato e as esferas após o contato, para vocês terem uma noção boa do que está acontecendo. Então, eu sei que a carga de C é 8Q, tá? Então, 8Q. E eu sei que a carga da esfera B é 2Q. Então, a gente vai ter que lembrar de um princípio lá da eletrostática, o princípio da conservação das cargas. A carga inicial é exatamente igual à carga final. Então, se eu somo as cargas aqui no início, eu vou obter 10Q. Então, no final, a carga tem que bater 10Q também. Tá? Então, a carga inicial aqui vai ser o somatório das cargas, vai bater 10Q. Como essas esferas elas são idênticas, esse 10Q vai ter que se distribuir igualmente entre as duas cargas, entre as duas esferas. Então, fica 5Q para cá e 5Q para cá. Isso só é válido quando a gente tem esferas idênticas, tá bom? Então, tá aí. 5Q, 5Q. Tranquilo? Aí, beleza. Depois a esfera B ela foi afastada, tá? Então a esfera B ela não foi eletrizada com mais ninguém, tá? Então, ó, a seguir a esfera C é colocada em contato com a esfera A e depois afastada. Qual a carga final nas esferas A, B e C respectivamente? Ou seja, nesta ordem. Galera, antes da gente fazer o contato da esfera C com a esfera A gente já consegue ver que a carga final da esfera B vai ser essa daqui, porque a esfera B ela não é eletrizada com mais ninguém. Então, essa aqui é a carga final da esfera B. Então, vamos ver se a gente consegue eliminar alguma coisa ali. Pô, tem que ser 5Q. O que for diferente de 5Q eu elimino. Pô, elimino letra A, elimino letra E e elimino letra C. Tá vendo? Que a partir de uma, a gente consegue eliminar duas alternativas. É muito bizu vocês fazerem isso. Vocês vão evitar perder tempo com questão boba. Tá? Tá, agora eu tenho que fazer aqui a eletrização entre a esfera C e a esfera A. Tá? Um detalhe importantíssimo aqui, importantíssimo. A carga que eu vou considerar aqui não é a carga de C no início, é a carga de C após o contato com B. Então, a carga que vai ter aqui vai ser a carga de 5Q, não vai ser a carga de 8Q não, tá? E a carga de A inicialmente é menos 3Q, tá? Então, se eu faço o somatório das cargas aqui no início, menos 3 com 5 fica 2Q. Então, 2Q vai dividir igualmente entre as duas esferas, então fica Q para cá e Q para cá. Tranquilo? Então, a gente chega nas seguintes cargas após o contato ali. Q, 5Q e Q. Chegamos no gabarito aí como sendo letra B. Tranquilo isso aí, gente? Vamos lá. Sim. Agora essa próxima aí
ela dá um pouquinho de trabalho porque ela vai emendar um conceito lá do PISM 1, que eu já falei para vocês aí nas várias aulas que a gente teve, que PISM 3 ele é meio sacana. Ele gosta de cobrar conceito do PISM 1. Porque qual que é a ideia? A UFJF pressupõe que pelo fato de vocês terem feito o PISM 1, tudo que estava no PISM 1 vocês já sabem. Tá? Então por isso que eu me deu o trabalho de fazer aquela aula lá, aquela primeira aula de introdução, onde eu expliquei coisas básicas ali do PISM 1, porque a gente realmente vai precisar. Tá? Então vamos lá. Duas bolinhas de isopor idênticas, forradas com papel alumínio, são penduradas lado a lado em uma varinha de madeira por meio de fios idênticos e de massa desprezível. As duas bolinhas são carregadas com cargas iguais de mesmo sinal. Aqui vamos marcar essa informação porque ela é importante. Tá. E se afastam uma da outra, conforme a figura 5, a seguir. Considerando que o sistema está em equilíbrio mecânico, então vamos lá. Se uma questão já fala em equilíbrio, você já tem que raciocinar com o seguinte: equilíbrio tem a ver com força resultante igual a zero. Tá? Então isso aqui tem que estar no sangue. Isso aqui tem que estar no sangue. Beleza? Então, força resultante igual a zero. Tá. Aí vamos ver o que pede ali as alternativas, né? Letra A. Faça o diagrama das forças que agem na bolinha da esquerda. Tá? Então eu vou trazer até a figura para cá, para eu conseguir representar melhor o que está acontecendo. Tá? Então, olha só. Como essas duas cargas elas têm mesmo sinal, a gente vai ter forças de repulsão. Então, a gente vai ter uma força elétrica para cá e é uma força elétrica de repulsão. Vou representar aqui com o vetor azul. Tá? Então, aqui a gente tem a força elétrica. E por que ela aponta para a esquerda? Porque é uma força elétrica de repulsão. Né? A gente teria uma outra força aqui para a direita também, dessa outra carga, só que a gente não precisaria representar. Só estou representando para vocês conseguirem entender o porquê que a força elétrica está para a esquerda. Beleza? Agora, olha só, qual que é a outra força que age sobre essa bolinha? O peso, né? Se essa bolinha ela tem uma certa massa, por consequência ela vai ter peso. Tá? Então eu vou colocar aqui o peso na cor vermelha mesmo, tá? Então tá aí o peso dessa bolinha. Tá? Além do peso, se essa bolinha ela está sustentada por um fio, a gente vai ter uma força chamada força de tração. Então tá aqui. Também tem a força de tração, beleza? Então tá aqui. Deixa eu só acabar de escrever aqui. Então tá aí, ó, força de tração. Então letra A seria basicamente isso daí, tá? Lá na prova do PISM 2008, tinha uma figura à parte só para você representar na prova. Tá? Quando cair questão desse tipo, eles vão fornecer para vocês uma segunda imagem além dessa daqui para vocês representarem lá no espaço em branco. Tá? Tá. Agora, olha só, a questão pede para a gente escrever as equações para as componentes verticais e horizontais das forças que atuam nessa bolinha. Se vocês repararem bem, tem um certo ângulo aqui entre o fio, né, e essa reta, esse pontilhado aqui, que a gente chama de ângulo θ. Esse ângulo θ não foi dado o valor dele inicialmente, tá? E qual que é a ideia? Essa tração a gente consegue decompor ela. A gente consegue decompor ela no eixo x e no eixo y, tá? Então a tração ela vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal, tá? A componente vertical a gente chama ela de TY. E a componente vertical horizontal a gente chama de TX. Tá? Qual que é a ideia dessas componentes? Essas componentes basicamente são vetores que quando somados aí vão resultar no caso na tração em si. Tá? Para eu representar melhor o que está acontecendo para vocês aqui, ó, tá aqui o TX. Como é que eu represento isso? Sempre que vocês forem trabalhar com uma questão desse tipo, o que eu recomendo vocês fazerem? No cantinho, do ladinho ali, vocês botarem lá um plano cartesiano aqui auxiliar. Só para vocês se orientarem mesmo. Tá? Então, botam aqui só de rascunho, só para você se orientar. Então, ó, YX. Então, só para você não perder o rumo que você está fazendo. Tá? E olha só, para demonstrar o que eu estou fazendo, vamos lá, eu vou representar aqui. Então, ó, eu tenho aqui o vetor TX. Tá? Eu vou colocar nas cores que está ali para vocês não ficarem confusos. Então, TX, TY para cima. E completando eu vou ter o vetor ali, o vetor tração. Tá? Então, aqui, ó, TX. Aqui, TY. E aqui, ó, eu vou ter, no caso, o vetor tração na cor rosa. Igual tá ali. Então, se vocês repararem bem, isso aqui, ó,
é basicamente uma soma de vetores. Quando eu somo o vetor tx com o vetor ty, né, vai ter um ângulo entre eles aqui, que vai ser esse ângulo aqui, ó, o ângulo θ. Né? Então, ó, o vetor resultante, ó, ele vai da origem do primeiro, ele vai da origem do primeiro à extremidade do segundo. Tá? Então, qual que vai ser a ideia aqui? Eu poderia escrever o seguinte: o tx ele está oposto ao ângulo θ, não está? Sim ou não? Sim. Se a gente projeta esse vetor aqui, a gente vai projetar, na verdade, um triângulo retângulo. Tá? Então, um ângulo aqui um ângulo de 90. Tá, projetei meu ângulo de 90 aqui. Beleza. Eu posso escrever o seguinte: o tx sobre o t, isso vai ser o seno de θ. Por que seno? Trigonometria triângulo retângulo. Cateto oposto por hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90, é igual ao seno do ângulo aqui, seno de θ. Então eu posso escrever o tx, ou seja, a componente vertical, a componente horizontal aí da tração, como sendo a tração vezes o seno de θ. Da mesma forma que eu posso escrever o seguinte, que o ty é o cateto adjacente. Cateto adjacente por hipotenusa, cosseno. Então, eu posso escrever que o ty é igual ao t multiplicado pelo cosseno de θ. Conseguiram entender o que eu fiz aí? Consegui. Show. Então, aqui a gente tem... Aqui, ó, a gente já decompôs os vetores, só que a gente não respondeu o que a questão pediu ainda. A questão pediu para a gente colocar o quê? As equações para as componentes verticais e horizontais das forças que atuam nessa bolinha. Então, força que atua na bolinha. Ó, a gravação aqui, ó, a aula já ficou pronta aqui já. Depois eu posto ela lá. Não vou postar ela agora não. Tá, vamos lá. Então, seguinte. Como a força resultante é zero, da onde que eu sei que a força resultante é zero? Falou que o sistema está em equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Tá? Então, se eu decompus a tração é como se não existisse mais. Tá? Então, é como se estivesse agindo agora o TY e o TX no lugar da tração. Tá? Então, o TY equilibra com o peso. Ou seja, TY se anula com o peso. TX se anula com a força elétrica. Então, quais que são as equações verticais e horizontais das componentes das forças que agem ali na bolinha? Então, Tx vai ser igual ao peso. Então, T vezes o seno vai ser, última forma, T vezes o seno vai ser igual à força elétrica. Tx é igual à força elétrica. T vezes o cosseno vai ser exatamente igual ao peso. Então tá aí. Essa seria a resposta da letra B. Tá? Observação, gente. Numa questão discursiva, desse estilo aqui, vocês teriam que deixar tudo bem evidenciado, igual eu deixei aqui. Tá? Que senão eles não iam te dar a pontuação toda. Tá? Eles realmente prezam por você mostrar tudo que você fez. Tá? Se você do nada coloca ali um Tx igual a T seno ali, sem demonstrar de onde que saiu aquilo, não ia dar bom, tá? Você ia ganhar pontuação, mas ia ganhar pontuação pela metade. Então, eu teria que desenhar o triângulo, Eugênio? Não, igual eu desenhei não. Mas, você teria que fazer exatamente esse mesmo desenho que eu fiz aqui. Senão eles não iam considerar. Tranquilo? Eugênio, pode falar. Se eu quisesse colocar, por exemplo, Tx igual a força elétrica, estaria certo também, né? Poderia, tá certo também. É porque aqui ele especificou componente vertical e horizontal. O que diferencia a componente horizontal da vertical é o seno e o cosseno, entendeu? Porque todas têm atração, tá? Se você colocasse Tx também ia estar certo, tá? Desde que você evidenciasse que Tx é T seno e que Ty é T cosseno. Tranquilo? Ok, então a resposta são essas duas coisas ou só o que está escrito em preto? Então, a resposta final seria só o que está escrito em preto. Só que isso aqui só seria validado, só seria considerado se você fizesse todo esse passo a passo que eu fiz aqui. Tá? Colocar a força resultante zero. Enfim. Agora vamos lá, letra C.
Considerando a massa da bolinha 2 gramas e o θ igual a 30 graus, calcule a força elétrica sofrida pela bolinha. Então, olha só, como é que eu vou calcular a força elétrica aqui? Eu vou calcular em função da tração. Então, o que eu preciso para calcular, por exemplo, somente o peso? O peso não é a massa vezes a gravidade? Peso é mg. Tá. Lá no início da prova, lá, mandou considerar que o g era 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? A massa ela está em gramas. A gente sabe que para o sistema internacional a massa tem que estar em quilogramas. Se eu tenho uma massa em gramas, quero passar lá para quilogramas, basta eu dividir por 1000. E dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3, visto que 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 10 ao cubo, ou seja, 1 sobre 1000, vai estar dividindo por 1000 na verdade. Tá? Então essa é a nossa massa em quilogramas. Quando eu multiplico aqui pela aceleração da gravidade, que no caso é 10, eu vou encontrar meu peso em newtons. Tá? Então eu vou encontrar 2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Então esse é o nosso peso. Tá? Eu consigo calcular a tração em função do peso. É sério? Sério, Eugênio. Por quê? Ó? Vamos lá. A tração vezes o cosseno de θ vai ser o peso. O cosseno de θ vai ser o cosseno de 30. O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 dividido por 2. Isso vai ser exatamente igual a 2 vezes o 10 elevado a menos 2. Então, eu passo esse 2 que está dividindo multiplicando. Fica t igual 4 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por raiz de 3. Bom, numa questão discursiva, não era o caso deixar esse raiz de 3 aí embaixo, porque segundo as regras da matemática, a gente não pode deixar raiz no denominador. Então a gente tinha que racionalizar isso aqui. Multiplica por raiz de 3 em cima, multiplica por raiz de 3 embaixo. Na bucha, a gente está multiplicando por 1. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Só que a gente está fazendo isso para tirar a raiz dali. Tá? Então eu posso escrever a tração como sendo 4 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, fica raiz de 9, que é 3. Então, esse valor aqui em newtons. Tá? Então, essa é uma parte da resolução da questão. Então, para eu calcular a força elétrica, primeiro eu teria que calcular a tração, multiplicar a tração pelo seno de θ, assim eu calculo a força elétrica. Então, deixa eu descer um pouquinho aqui. Então, a minha força elétrica vai ser a tração, ou seja, 4 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 3. Isso aqui, ó, multiplicado pelo seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, eu simplifico por 2 aqui e aqui. Aqui fica 1, aqui fica 2. Então, no final, isso aqui vai ficar 2 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 3 newtons. Então, essa é a força elétrica que age sobre a bolinha. Tranquilo isso aí, gente? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo ou a gente pode ir da sequência? Por mim tá tranquilo, professor. Beleza. Vamos lá. Então, ó, questões que envolvem vetores assim, gente, é realmente ficar atento ali, né, para não varar o sentido do vetor, tá? Se vocês tiverem com dificuldade na parte dos vetores em si, vocês falem comigo no privado, que eu posto lá na playlist do YouTube lá que eu montei para vocês, uma aula só sobre vetores, que eu já tenho gravada. Que eu montei para o pessoal do PISM 1 aí, da turma do PISM 1. Ok? Então, ó, vamos agora para essa questão aqui. Bom, vamos lá. Essa questão, ela trabalha com o conceito de campo elétrico e potencial elétrico. E a gente tem que diferenciar essas duas coisas. Por exemplo, se eu tenho um campo elétrico gerado por uma partícula, como é que eu calculo? Campo elétrico gerado por uma partícula em um certo ponto P. Campo elétrico gerado por uma partícula em um certo ponto P, lembrando que campo elétrico é vetor, vai ser constante eletrostática multiplicada pelo módulo da carga dividido pela distância entre a partícula e o ponto em questão. Potencial elétrico já é o seguinte, não é vetor, tá? É a constante eletrostática multiplicada pela carga sem módulo dividido pela distância. Então, tem diferença entre potencial e campo elétrico, tá? Então, eu posso ter um campo elétrico negativo? Não. Não existe vetor negativo, tá?
Eu posso ter potencial negativo? Pode. Tanto que a gente trabalha muito com isso em eletrodinâmica, né? A gente tem a chamada diferença de potencial, certo? Beleza. Então vamos dar uma olhada nessa questão aí. Temos duas partículas carregadas positivamente. Então já vamos marcar essa informação porque ela é importante. Tá. Positivamente com carga Q, separadas por uma distância D. Tá. Podemos afirmar que no ponto médio D sobre 2, entre elas, então vamos lá. A gente vai ter que estabelecer aqui uma situação onde a gente tem duas cargas aqui de sinais iguais. Se elas têm sinais iguais, o que vai acontecer? A gente vai ter força elétrica ali de repulsão, né? Então vou colocar aqui duas cargas, tá? Essas cargas, elas estão sendo separadas por uma distância D, né? Então, carga positiva para cá, carga positiva para cá. Então, a distância entre elas é D. Tá. No ponto médio dessa distância, vamos considerar que o ponto médio é mais ou menos aqui. Nesse ponto aqui eu vou chamar de M, né, que divide isso aqui, ó, em D sobre 2 e D sobre 2. A questão vai falar do seguinte: campo elétrico potencial vai ser nulo ou não vai? Então vamos lá. Uma coisa que vocês têm que recordar: quando a gente tem uma carga positiva, a gente vai ter um campo elétrico de afastamento sendo gerado. Certo? Vocês lembram disso? Falei na aula lá. Sim. Se a carga ela é negativa, vai gerar um campo elétrico de aproximação. Então, eu vou chamar essa carga aqui de carga 1 e essa carga aqui de carga 2. Como as duas cargas elas são positivas, então ambas vão gerar um campo elétrico de afastamento em relação aqui ao ponto M. Tá? Então, aqui eu vou ter um campo elétrico, eu vou chamar de campo elétrico 1. Tá? Então tá aqui, campo elétrico 1, que é o campo elétrico gerado pela carga 1. E aqui, ó, oposto esse campo elétrico 1, eu vou ter um campo elétrico 2, gerado pela partícula 2. E o que vai acontecer? Como no caso, essas duas cargas, elas, no caso, estão carregadas com a mesma carga e estão separadas do ponto M ali a uma mesma distância, o módulo do campo elétrico aqui vai ser o mesmo para os dois. E como eles têm sentidos opostos, né, esses vetores vão se anular. Então, nesse ponto aí, nesse ponto médio entre eles, o campo elétrico resultante vai ser nulo. Beleza? Então, é a primeira coisa que eu consigo concluir acerca dessa situação que foi prescrita pelo exercício. Tá? Então, vamos analisar as alternativas, ver se a gente consegue eliminar alguma coisa já. O campo elétrico e o potencial são nulos. Pode ser. O campo elétrico e o potencial não são nulos. Errado. Errado. Porque o campo elétrico ele já é nulo. Então, essa está errada. O campo elétrico e o potencial não são nulos. Errado. O campo elétrico é nulo. O campo elétrico é nulo, o potencial elétrico não é nulo. Pode ser. O campo elétrico não é nulo. Errado. Ficamos entre duas aqui. Então, ou o potencial ele vai ser nulo ou ele não vai ser nulo. Tá? Só que olha só. Como o potencial ele não é um vetor, o que vai acontecer? Eu vou ter o potencial 1, que vai ser dado por K vezes Q1, que é Q, dividido pela distância, que é D sobre 2. E eu vou ter aqui o potencial 2, que vai ser K vezes o Q, dividido pela distância da carga 2 até o ponto M ali, que vai ser D sobre 2 também. Então, no final, o que vai acontecer? Como o potencial ele não é uma grandeza vetorial, para eu calcular o potencial resultante, basta fazer um somatório algébrico dos potenciais. Então eu faço V1 mais V2 mais V3, assim sucessivamente. Então quando eu somo esses dois valores aqui, concorda comigo que a gente vai achar um valor diferente de zero? Sim ou não? Sim. Se é diferente de zero, então o potencial elétrico não é nulo. Então já chegamos no nosso gabarito. A letra A fala que os dois são nulos. A letra A não pode estar certa. Gabarito para a questão, letra D de Deus. Tá tranquilo até aí, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Ou eu estou indo muito rápido? Tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza. Vamos lá. Próxima questão, ela já vai trabalhar com esse conceito que eu passei na primeira aí, tá? Só que ela vai ainda ter um desafio no final. E aí eu vou pagar um bizu para vocês aqui, que o camarada que não manja de matemática básica vai perder um puta tempo fazendo a questão, tá? Eu tô apagando aqui, tá, gente? Mas depois vai ter a gravação para vocês verem depois, caso queiram ver, tá?
Então, vamos prestar atenção na questão aqui. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 estão no vácuo, fixas nos pontos 1 e 2 e separadas por uma nova distância, por uma distância D de 60 centímetros, como mostra a figura abaixo. Com base nas informações, determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto médio da linha que une as cargas. Então, eu vou até dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Então, estão conseguindo enxergar bem aí a imagem? Ou está pequeno ainda? Tá de boa. Tá. Então, a distância entre as duas cargas aqui é de 60 centímetros. Então, o ponto médio da distância entre eles aqui, ó, vai ser o ponto médio entre 60 e 120, ou seja, vai ser o 90. Então, a questão quer saber, no caso aqui, as características do campo elétrico resultante nesse ponto médio aqui, nesse 90. Tá? E qual que vai ser a ideia? Se vocês repararem bem, a carga Q1 ela é positiva, então ela vai gerar um campo elétrico de afastamento. Então, esse aqui, ó, vai ser o campo elétrico gerado pela carga 1. Tá? Então, ó, vou até diminuir a espessura aqui para eu conseguir escrever. Né? Então, ó, esse aqui vai ser o campo elétrico 1, gerado pela partícula 1. Tá. Agora, beleza. Agora, olha só. Se a gente reparar bem, a partícula 2, a carga 2, ela é negativa. Então, ela vai gerar um campo elétrico de aproximação. Então, deixa eu dar um zoom lá de novo. O que vai acontecer? O campo elétrico gerado pela partícula 1, pela partícula 2, na verdade, vai ser um campo elétrico apontando para a direita também. Tá? Então, vai ser algo assim, ó. Vai ser aqui, ó, um E2. Então, esse aqui vai ser o campo elétrico gerado pela partícula 2. Você vê que é até difícil de representar. Está indo no máximo dos pixels aqui. Tá? Então, voltando para o tamanho normal aqui. Então, o que a gente consegue concluir? A gente consegue concluir o seguinte, que o campo elétrico resultante, como os dois vetores eles apontam, no caso, para a direita, o campo elétrico resultante ele vai apontar para a direita também. Tranquilo até aí? Essa parte vocês conseguiram pegar? 100%. Beleza. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Como os dois vetores eles apontam para o mesmo sentido e para a mesma direção, para eu achar o resultante é só eu somar. Calcular o módulo de cada um, obviamente, e somar. Tá? Então não tem muita dificuldade nisso não. Tá? Então, vamos lá. Campo elétrico 1 vai ser constante eletrostática. Tá? Lá no início da prova, a UF forneceu. Tá? É porque questões discursivas eles fornecem as informações no rodapé da prova. Tá? Então, 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo aqui da carga 1, que é 10 a menos 6, dividido pela distância ali. Ó, da carga 1 até o ponto. Então, a gente não considera os 60 centímetros, a gente considera 30 centímetros. Tá? E 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros. Então, quando a gente for trabalhar com campo elétrico, força elétrica, distância tem que estar em metros. Tá? É tudo dentro do sistema internacional. Então, 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Certo? Como a distância é ao quadrado, eu elevo isso aqui ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 9 aqui, 9 vezes 10 elevado ao cubo aqui, né? Vai ficar aqui ao cubo, porque fica 10 a nona multiplicado por 10 a menos 6, produto de potência de mesma base, conservamos a base, somamos os expoentes. E aqui fica 9 vezes 10 elevado a menos 2. Eu posso fazer o seguinte, aqui vai ficar uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a 3 menos 2, 3 mais 2, 5. Então aqui eu posso simplificar por 9, então eu consigo calcular que o campo elétrico gerado pela partícula 1 vale 1 vezes 10 elevado na quinta Newton por Coulomb. Então já calculei uma parte. Agora vamos calcular o campo elétrico gerado pela partícula 2. Como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa. Tá? Então, o campo elétrico gerado pela partícula 2. Então, mesmo cálculo. Só vou ter que trocar o valor da carga. 9 vezes 10 a nona. O módulo de um número negativo é o número sem o sinal. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. A gente já calculou essa distância, que vai ser a mesma.
vai ficar no final ali 9 vezes 10 elevado a menos 2. Né? Então, eu posso simplificar por 9 aqui, por 9 aqui. Bom, fazendo a continha aqui, vai ficar 4 vezes 10 ao cubo, dividido por 10 a menos 2. Vai acontecer o mesmo caso que aconteceu aqui. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado na quinta Newton por Coulomb. Logo, o meu campo elétrico resultante nesse ponto aí que a questão falou, vai ser basicamente a soma desses dois vetores, porque eles têm ali o mesmo sentido, né? O ângulo entre eles é zero. Tá? Então, se eu fosse, por exemplo, usar a lei dos cossenos ali, eu chegaria nessa identidade aí. Então, para eu calcular o campo elétrico resultante, é só somar os módulos aí. 1 vezes 10 à quinta mais 4 vezes 10 à quinta fica 5 vezes 10 elevado na quinta Newton por Coulomb. Tranquilo isso aí, gente? O que vocês acharam? De boa. Tranquilo. Show! Agora, a parte da questão que eu julgo que você tem que ter muita atenção. Tá? E eu vou resolver mais essa questão aí, e eu já vou até abrir para vocês tirarem dúvida, porque está quase acabando o tempo disponível pelo Google. Já chegou o aviso aí, não sei se vocês perceberam. Veio um toquezinho na tela do Google. O que significa esse toquezinho? Significa que a gente tem mais 10 minutos aí para ter aula. Tá? Então vou terminar de resolver essa questão aqui detalhadamente com vocês. Vou mandar outro link para a gente continuar. Tá? Vamos lá. Agora presta muito bem atenção nessa letra B. O ponto em que o campo elétrico resultante é nulo. Ou seja, a gente vai ter que anular o campo elétrico nesse ponto. À esquerda de Q1. À esquerda de Q1. Então, esse ponto ele vai estar à esquerda do Q1. Tá? Então, vai ser um ponto qualquer. Eu vou colocar aqui ó, no 30, mas eu nem sei se vai ser o 30. Tá? É só uma estimativa. Tá? Então, vai ser um ponto P aqui. E qual que vai ser a ideia? Que vocês vão ter que analisar aqui. A carga Q1 não é uma carga positiva? Sim ou não? Correto. Com isso, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento. Né? Então, ó, esse aqui vai ser o campo elétrico gerado pela carga 1. Como a carga 2 é uma carga negativa, ela vai gerar um campo elétrico de aproximação. Então, vai apontar para a direita o campo elétrico gerado pela partícula 2. Então, para o campo elétrico ser nulo, esses vetores têm que se anular. Tá? Então, basicamente, é você igualar ali a equação do campo elétrico se você vai achar o ponto. Tá? Mas como é que vai funcionar isso? Vamos fazer isso com mais calma para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então, eu não sei quanto vale no caso aqui, ó, esse P. Eu coloquei aqui no 30, mas não é porque é 30. Foi só um valor aleatório que eu coloquei. Tem que ser um ponto à esquerda do que 1. Tá? Vocês entenderam isso daí? Que não é necessariamente 30. Só escolher um ponto aleatório ali? Sim. Beleza. Então vamos lá. Ó, eu vou ter que igualar o campo elétrico 1 com o campo elétrico 2. Beleza. Eu não sei em que ponto a coordenada desse ponto aí não. Não sei. Mas eu sei que quando eu faço K vezes o Q1, ó, aí no caso, a distância que eu vou considerar do Q1 vai ser 60 menos x. Vamos considerar que esse ponto P está num ponto x. Ele é um ponto x, tá? Então, 60 menos x, tá? Então, a variação de distância aqui é 60 menos x. Isso aqui é ao quadrado igual ao K vezes o Q2. Aqui eu vou fazer aqui 120 menos x ao quadrado também. Bom, vamos observar uma coisinha aqui. Como a gente consegue notar, o K aparece dos dois lados. Posso simplificar K com K. Tá, agora fica Q1 e fica ali também no caso ali, o Q2. Só que olha só, eu vou apagar aqui o Q1 e o Q2 e já vou colocar o valor das cargas. Porque vocês vão ver que vai simplificar. Sério, gente? Sério. Então, como a gente leva em consideração o módulo da carga, a carga 1 vai ser 1 vezes 10 elevado na menos 6. Vou manter a cor aqui para não ficar feio. Né? Então, fica 1 vezes 10 elevado na menos 6. A carga 2, 4 vezes 10 elevado na menos 6. 10 a menos 6 aparece aqui, aparece aqui. Então, no final, a gente fica com essa igualdade aqui.
né? 1 sobre 60 menos x ao quadrado igual a 4 sobre 120 menos x ao quadrado. O camarada que está desavisado bate o olho nisso aqui, já fala, fudeu, vou ter que resolver produto notável, caralho, é 4. Não. Se vocês repararem bem, o 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, não é? Sim ou não? Sim. Sim. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? Certo. Então o que eu posso fazer aqui? Extrair a raiz quadrada dos dois lados e tiro aquele expoente 2 ali desses números, dessa diferença aqui. Raiz de 1 é 1, raiz de 60 menos x ao quadrado, 60 menos x. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é o próprio 2. Raiz de 120 menos x ao quadrado, 120 menos x. Tá vendo como é que facilitou minha vida pra caramba? O camarada desavisado, que não raciocina, não pega o bizu, ele ia resolver esse produto notável aqui, ia virar uma equação de segundo grau, ia dar uma trabalheira danada, e ia chegar na mesma resposta que a gente vai chegar, só que ele ia perder muito mais tempo. Tá? Então, só multiplicar cruzado aqui que a gente achou a resposta. Tá? Então, 2 vezes 60, 120, menos x ali, menos 2x, fica 120. No caso ali, menos x vezes 1, menos x. Tá? O que eu vou fazer? Esse menos 2x está negativo, passa para cá, trocando sinal. Esse 120 está positivo, passa para cá, trocando sinal. Então, fica menos x mais 2x fica x. 120 menos 120 fica 0. Então, a posição à esquerda do Q1, onde o campo elétrico vai se anular, é a posição x igual a 0 centímetros. Então, essa seria a resposta. Tranquilo, gente? O que vocês acharam dessa resolução aí? Eugênio, se fosse à direita, seria somando? Como faria? Como assim? Porque tá falando é nulo à esquerda de Q1. Se fosse, sei lá, em Q2, sabe? Se fosse uma parada aqui, assim, né? É. Aí, no caso, se você reparar bem, o que vai acontecer? A carga Q2 ela é negativa, então ela vai gerar um campo elétrico para cá, de aproximação também. Carga Q1 positiva vai gerar de afastamento. Para anular o campo elétrico, não tem como somar no mesmo sentido. Tem que ter realmente sentido oposto. Beleza? Aham. Agora, gente, uma observação importante aqui que eu quero fazer com vocês, para vocês não ficarem confusos, tá? Eu posso fazer isso aqui sempre, Eugênio? Não. Eu só posso fazer esse macete aqui de extrair raiz quadrada dos dois lados quando eu tenho quadrado perfeito dos dois lados. Então, por exemplo, se aqui fosse no lugar do 4, sei lá, se aqui fosse um 3, eu poderia extrair raiz quadrada de 3? Não poderia. Tá? Então, se fosse 3 aqui, eu realmente teria que resolver os produtos notáveis aqui. Tá? Mas, geralmente em prova, eles colocam números assim redondinhos para vocês conseguirem já pegar esse bizu. Tá? Então, fiquem atentos. Se vocês observarem uma parada dessa, viu que tem quadrado perfeito ali? Pô, extrai a raiz dos dois lados e acabou a brincadeira. Tá? Se vocês se aventurassem a resolver os produtos notáveis, você teria que fazer 60 ao quadrado, menos 60 vezes 2 ao quadrado, mais x ao quadrado, ia dar uma trabalheira danada. E no caso de vocês, tempo é uma coisa preciosa. E no caso, essa resolução aqui, ela ganharia os 5 pontos previstos. Tá? Não ache que se vocês deixarem de desenvolver aqui o produto notável, vocês vão perder ponto. Não vão. Se tiver dentro da regra, pode fazer isso. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Questão 5 aí do PISM de 2021. Diz o seguinte. 3 cargas Q1, Q2 e Q3 positivas e de mesma intensidade estão dispostas em uma semicircunferência de raio R, como mostra a figura abaixo. Use o sistema de eixos como referência para determinar o que se pede. Beleza. Deixa eu pausar aqui que tem alguém chamando. Beleza. Vamos lá. Letra A. Qual o módulo do campo elétrico no centro da semicircunferência? Então, galera, a primeira coisa que a gente já tem que ficar ligeiro. A questão falou que as 3 cargas são positivas. Qual que é a característica de carga positiva em relação ao campo elétrico? Ela vai gerar campo elétrico de afastamento, certo? E qual que vai ser o ponto que a gente vai usar como referência? O centro
da semicircunferência. Esse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto O. Tá? Então esse aqui é o centro da semicircunferência. Esse ponto aqui, ó, ponto O. Beleza? Deixa eu autorizar aqui. Olha só. No caso, a gente tem 3 cargas positivas. Q1, Q2, Q3. Essas 3 cargas vão gerar campos elétricos de afastamento. E vamos lembrar que para calcular o campo elétrico, eu levo em consideração a constante eletrostática, o módulo da carga e a distância ali ao quadrado. Uma observação importante, galera. O raio ali de uma semicircunferência ou de uma circunferência, ele é basicamente uma distância constante, do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, essa distância daqui até aqui seria raio, daqui até aqui seria raio, daqui até aqui, daqui até aqui também. Então, uma coisa que a gente já tem que ficar muito atento, né? Daqui para cá é raio, né? Vale R. A questão falou que vale R. Vou trocar a cor para não dar desfoque ali. Então, daqui vale R e aqui também vale R. Tá? Então, vale R aqui e vale R aqui também. Tá? Então, essa medida aqui vale R. Tá. Qual que é a ideia? A carga Q1 vai gerar um campo elétrico que eu vou chamar de campo elétrico E1. Tá? Aqui. Tá? Então, esse é o campo elétrico 1. Beleza? Deixa eu só representar direitinho aqui a setinha. Então, esse é o campo elétrico 1. A carga Q3 vai gerar um campo elétrico E3. Só que vai gerar no sentido contrário do campo E1. Tá? Então, vai estar aqui mais ou menos o campo E1. Tá? Então, ó, tá aqui o campo E1. O E3, na verdade. Né? Como no caso, essas cargas elas têm mesma intensidade, elas estão separadas do ponto O de uma mesma distância, concorda comigo que o campo elétrico 1 vai ser exatamente igual ao campo elétrico 2 em módulo? Se a gente calcular ali, a gente vai encontrar a mesma coisa? Vocês concordam comigo? Sim. Então o que vai acontecer? Esses dois vetores eles vão se anular. Beleza. Ah, Eugênio, então o campo elétrico resultante no centro da semicircunferência é zero? Não, porque eu não coloquei ainda o campo elétrico gerado ali pela carga 2, que vai ser esse campo aqui apontando para baixo. Beleza? Então, esse vai ser o campo elétrico resultante no centro da semicircunferência. Vai ser o campo elétrico gerado pela carga 2. Tá? Ela quer o módulo, ela quer só o módulo, né? Eugênio, pode falar. Licença, mas não era pra tá, E1 é igual a E3? Ah, sim. Deixa eu corrigir aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não era a mesma coisa que eu ia falar. Beleza. Então vamos lá. O campo elétrico resultante aqui no centro da semicircunferência, então, vai ser o E2. Então, como é que eu coloco isso daí numa prova discursiva? Campo elétrico resultante é exatamente igual a E2. E como é que eu escrevo o módulo de E2? Vai ser K. Como a carga Q2 é uma carga positiva, não preciso nem colocar módulo. Então fica K vezes Q2. A distância que eu vou considerar no caso é o raio ao quadrado. Então, esse aqui seria o gabarito da letra A. Tá? Mais um detalhe importante aqui, gente. Para vocês escreverem isso aqui, vocês teriam que comprovar isso aqui que eu fiz antes. Tá? Não bastava na letra A você colocar só isso aqui. Você tinha que provar por que a força resultante, o campo elétrico resultante ali, era só o campo elétrico 2. Né? Você teria que colocar ali os vetores. Tá? Na questão, você teria esse espaço aqui. Aí você poderia muito bem representar esses vetores se anulando, para deixar bem claro que só tem que o resultante ele vai ser realmente o E2. Tá? Agora, letra B. Determine a intensidade e o sentido da força resultante em Q2 devido a outras cargas. Então, galera, olha só. Essa questão aqui, essa parte aqui, ela, se não me engano, é a parte que mais deu problema, que o pessoal mais me perguntou aí da lista, né? Dessa questão aí. Essa questão foi a que mais o pessoal teve dificuldade. E, se não me engano, essa parte aí que foi a que o pessoal não conseguiu desenrolar. E qual que é a grande sacada aqui? A distância, como é que eu calculo aqui a distância entre a carga Q1 e a carga Q2? Né? Porque olha só,
No caso aqui tem o arco de circunferência, mas como é que eu vou calcular a medida desse arco de circunferência aqui? Vai ser uma parada muito mais trabalhosa, né? Então a distância que eu vou considerar vai ser essa distância D aqui, ó. Então a distância entre a carga Q2 e a carga Q3 é essa distância D. E a distância entre a carga Q1 e a carga Q2 vai ser a mesma distância D. E se vocês repararem bem, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Ó, porque olha só, o ângulo entre o eixo X e o eixo Y, na verdade aqui, ó, entre o eixo Z e o eixo Y, é um ângulo de 90 graus. Né? Quando eu tenho eixos coordenados, o ângulo aqui vai ser um ângulo de 90. Tá? Então aqui vale 90. Aqui vale 90, aqui vale R e aqui vale R. Então, quanto que vai valer a distância? Basta aplicar Pitágoras. Então, a distância ao quadrado vai ser igual o raio ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ser 2R quadrado. Como é que eu faço aqui? Eu extraio a raiz ali dos dois lados ou simplesmente só extraio a raiz do 2R quadrado. Bom, o R quadrado ele tem raiz, que é o R. O 2 não tem, então o 2 fica dentro da raiz. Então, distância é igual a R raiz de 2. Até aí, tá tranquilo, gente? Sim ou não? Tranquilo, professor. Show. Vamos lá. Agora, olha o que a questão pede. A questão pede a força resultante na carga Q2. Então, o que vai acontecer? Como as três cargas elas têm sinais iguais, a gente vai ter força de repulsão. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter um vetor aqui, por exemplo, para representar ó, a força que 3 faz em 2. Então, esse vetor aqui ó, é o vetor que eu vou chamar ele de F1. Tá? Então, essa aqui é a força que 3 faz em 2. Certo? Essa força aqui que eu vou colocar agora é a força que 1 faz em 2. Tranquilo? Então, a força resultante vai ser esse vetor aqui, ó, apontando para cima. Tá? Então, eu vou colocar ele na cor vermelha até para destacar. Tá? Então, esse vai ser o vetor força resultante. Ele não vai ser tão grande assim, então eu coloquei grande assim só para destacar mesmo. Então, esse vai ser o vetor força resultante. Tá? E se a questão pedisse, por exemplo, para representar todas as forças que agem nas cargas? Tem uma força que 1 faz em 3, que seria essa força aqui, apontando para cá. Tá? Então, só a título de curiosidade. Tá? Essa aqui é a força que 1 faz em 3. Eu vou chamar ela de F3, tá? Só para diferenciar ali das outras ali. Tá? Tem a força que 2 faz em 1 também, né? Que 2 faz em 1. Seria essa força aqui. Vou chamar ela de F4. Eugênio, né? Pode falar. Você desenhou essa força aí, a primeira em roxo, e você falou que a força que a carga 1 faz em F3, na carga 3. Por que ela não é reta para a direita, sabe? Não, é porque eu falei errado. Essa F3 aqui é a força que a carga 2 faz na carga 3. É porque eu realmente falei errado. Tá? Ah, tá. Essa força F4 é a força que a carga 2 faz na carga 1. Agora, a força que a carga 1 faz na carga 3, eu vou chamar de F5. Seria isso aqui. E a força que a carga 3 faz na carga 1 seria essa força que eu vou chamar de F6. Então, assim, eu representei todas as forças que agem ali no meu sistema. Por que eu fiz isso aqui? Porque vai que uma questão cobra isso de vocês. Tá? Então, vocês realmente têm que saber como trabalhar com isso aí. Tá bom? Belezinha? Tá. Agora olha só, gente. É só calcular ali o valor da força e acabou. Fazer Pitágoras. Tá? E se vocês repararem bem, a força que 3 faz em 2 vai ser exatamente igual à força que 1 faz em 2. Por quê? As cargas são iguais, as distâncias são iguais. Enfim, você calcula uma força só. Tá? Então, por exemplo, o F1 necessariamente vai ser igual ao F2. Porque a gente está trabalhando com a mesma distância, cargas iguais, e a constante é a mesma para as duas cargas, né? Então, F1 vai ser K vezes o Q1, né? O Q1, que no caso é Q mesmo, vezes o Q2, que também é Q, então fica Q ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, a distância é R raiz de 2. Quando eu elevo ao quadrado R raiz de 2, fica 2R ao quadrado. Tá? Se você fizer a mesma conta aqui,
Para o F2 você vai achar o mesmo resultado. Vai ser a constante vezes o produto das cargas, vai ficar Q ao quadrado, dividido pela distância ali ao quadrado, 2R quadrado. Tá? Então, no caso aqui, esse é o valor do F1, esse é o valor do F2. Professor, Pode falar. por que você colocou 2R ao quadrado? Porque a distância é ao quadrado. A distância aqui é D. D vale R raiz de 2. Quando a gente eleva D ao quadrado, fica... Ah, tá, beleza. Eugênio, Pode falar. eu ainda não entendi o porquê você igualou essas forças e porquê você não fez Pitágoras para achar a força resultante. Então, elas são iguais em módulo. Tipo assim, se você olhar o valor aqui vai dar o mesmo, tá? Só que a resultante aqui vai ser o quê? A força resultante ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Eu só fiz essa igualdade aqui para vocês não terem que calcular a mesma força duas vezes, porque realmente são iguais em módulo, tá? Então, olha só, agora deixa eu só apagar isso aqui para a gente finalizar a questão, tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, a força resultante aqui, ó, ao quadrado, quanto que vai ser o F1 ao quadrado? Vai ser esse valor aqui ao quadrado. Vai ficar K ao quadrado, Q à quarta, 2 ao quadrado é 4, fica R à quarta. Se eu elevo isso aqui ao quadrado vai ficar a mesma coisa, então só basta eu repetir. Então fica K ao quadrado, Q à quarta, dividido por 4R à quarta. Soma de frações. Eu só posso somar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador. Então o denominador é o mesmo para as duas frações, então 4R à quarta aqui para as duas. Eu só mexo com os denominadores. Então fica K quadrado à quarta mais K quadrado vezes o Q à quarta ali. Então fica 2K quadrado Q à quarta. Isso aqui é exatamente igual à força resultante ao quadrado. O que eu faço? Eu posso simplesmente extrair a raiz quadrada dos dois lados, tá? É uma alternativa também, tá? Ou só extrair a raiz ali, igualar a força resultante igual a raiz quadrada ali, vai dar no mesmo, tá? Então, força resultante vai ser o seguinte: o 2 ele não tem raiz exata, então o 2 fica dentro da raiz. O K quadrado tem raiz exata, que é o K. O Q à quarta tem raiz exata, que é o Q quadrado. O 4 tem raiz exata, que no caso é o 2. O R à quarta tem raiz exata, que é o R quadrado. Então, tá aí o gabarito para a questão. Então, essa seria a força resultante na carga Q2. Tranquilo? O que vocês acharam da questão? Essa letra B eu acho uma boa questão. Foi o que eu falei. Basicamente, você tinha que ter uma sacada geométrica nesse finalzinho, né, para achar essa distância. O que o camarada podia pensar? Que ia ter que calcular a medida do arco aqui, e não era o caso, tá? Sempre que vocês forem trabalhar com distância, considerem distância na linha reta, tá? Para não ter erro. Tranquilo, gente? Vamos lá. Agora a gente tem aqui mais quantas questões? Mais 5, tá? Eu selecionei 5 questões aí também, e eu fiz bem dividido. Tá? Então, ó, daqui a pouco tem física moderna, ondulatória, eletromag, enfim. Uma questão agora de eletrodinâmica. Questão boa, tá? Vamos lá. Durante uma aula de projetos elétricos, o professor pediu que os alunos construíssem um circuito elétrico como mostrado abaixo. Os resistores R1, R2, R3 e R4 têm resistências iguais a 2 ohms, 4 ohms, 5 ohms e 7 ohms, respectivamente. Ou seja, nesta ordem. O circuito é alimentado por uma bateria de 6 volts, com resistência interna desprezível. Tá bom. Letra A. Qual é a corrente total que atravessa esse circuito? Pede para justificar a resposta. Galera, aviso para vocês. Sempre que uma questão pedir para justificar a resposta, é só para fazer os cálculos. Você não precisa escrever nada, tá? Não precisa. Porque teve um aluno meu uma vez que... No caso, não foi nem PISM 3, né? Foi PISM 1. Ele não tinha tido aula comigo pro PISM 1 e foi estudar comigo pro PISM 2. Ele falou que, numa questão lá de dinâmica, na hora de justificar, ele fez as contas e escreveu um puta texto lá. Não tem necessidade de fazer isso, tá? É só colocar os cálculos. Tá.
Galerinha, qual que é o bizu para esse tipo de questão? Vamos lá. É o bizu do fio liso. Se você bate o olho nessa associação de resistores, o que você acha que esses resistores estão? Associados em série ou em paralelo? Só bater no olho. O que vocês acham? Bater no olho aí na associação. Estão em série ou em paralelo? Só bater no olho. Sério. Em série, né? Bater no olho. Beleza. Eu não sei quanto vale esse ponto, eu vou chamar de ponto A. Aqui é o potencial A. Eu não sei quanto vale esse ponto, eu vou chamar de potencial B. Beleza. Aqui, como a gente tem um fio liso, o potencial é constante num fio liso. Então aqui vale A. Aqui fio liso novamente vale A de novo. Aqui outro fio liso continua valendo A. Aqui vale A de novo. E aqui A de novo. Beleza. Aqui a mesma ideia que eu fiz para o A eu faço para o B. Então aqui vale B, potencial aqui vale B de novo. Potencial aqui vale B de novo. E o potencial aqui vale B de novo. Então se a gente reparar bem, olha o que está acontecendo. O resistor R1 ele está em paralelo com o resistor R2. Ele não está estéreo com o resistor R2. Vai vendo como às vezes a imagem engana a gente? Então, qual que é a definição de associação de resistores em série? Resistores vão estar associados em série quando passam a mesma corrente por eles. Resistores vão estar associados em paralelo quando eles estão sujeitos a uma mesma diferença de potencial. O que significa isso? Diferença de potencial para um circuito. Basicamente, eles estão entre os mesmos pontos. O R1 está entre o A e o B, e o R2 está entre o A e o B também. Beleza? Conseguiram enxergar isso aí? Sim. E se a gente reparar bem, a gente tem aqui ó, o R3 e o R4, esses dois aqui, realmente eles estão em série. Tá? Então R3 e R4 realmente estão em série, porque se for passar uma corrente aqui, essa corrente vai ser a mesma para os dois. Tá? Então eu poderia redesenhar esse circuito da seguinte forma. Eu poderia redesenhar assim, ó. O R1 aqui, tá? O R2 aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó, o R2 aqui. E aqui eu colocaria o resultante do R3 com o R4. Tá? E aqui embaixo eu colocaria minha fonte de tensão. Então, gente, esse bizu de redesenhar o circuito, ele facilita muito a visualização do circuito. Porque da forma que está ali, o camarada desavisado, ele bate o olho naquilo e pensa, pô, tá em série. O camarada ia somar tudo ali, e achar uma resposta. É o famoso errei feliz. Certo? Então fiquem atentos. Sempre analise com base na física em si, na teoria. Não analise com base só no visual. Tá? Então, todo mundo aqui está entre A e B. Tá, então aqui A, aqui A. Opa, aqui é B, perdão, gente. Aqui é B, aqui é B, aqui é A, aqui é B, né? Tá bom, agora vamos substituir as informações aqui. Aqui vale 6 volts. Aqui vale, no caso, o R1 2 ohms, o R2 4 ohms. E no caso ali, o R3 e o R4 eles estão em série. Quando eu tenho dois resistores em série, eu posso substituir os dois por um único equivalente deles, que vai ser simplesmente a soma. Quando eu tenho dois resistores em série, dois ou mais resistores em série, para eu achar o equivalente é só eu somar. Tá? Então eu faço R3 com R4, ou seja, 5 com 7 dá 12 ohms. Tá? Agora tem um bizu aqui, tá? Para a gente calcular o equivalente. Tá? Então a gente faz aqui o equivalente de 2 com 4, ou de 4 com 12, depois faz com 2. Tá? Lembra daquele bizu que eu falei para vocês? Quando eu tenho dois resistores em paralelo, como é que eu faço para achar equivalente? Eu faço R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, para eu achar o equivalente entre 2 e 4, vou fazer 2 vezes 4 e depois eu vou dividir por 2 mais 4, 6. Então, o equivalente deles ali fica 4 terços. Tá? Então eu posso substituir esses dois resistores por um único resistor agora ali. Ó. Posso substituir esses dois resistores por um único resistor. Né? Único resistor, ó. No caso ali, de 4 sobre 3 ohms. Tá? Então, 4 sobre 3 ohms. Tranquilo? Então agora eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente.
Para eu achar o equivalente dos dois, eu faço o produto pela soma. Então, eu faço 12 multiplicado por 4 sobre 3 e dividido por 12 mais 4 sobre 3. Como é que vai ficar essa brincadeira aí? Se eu faço 12 vezes 4 sobre 3, simplifica por 3 aqui e aqui. Aqui fica 1, aqui fica 4. Então, fica 16 aqui em cima no numerador. No denominador, eu posso escrever o 12 como sendo 36 sobre 3. 36 sobre 3 mais 4 dividido por 3. Então, na bucha, quanto vai ficar isso aqui? Vai ficar 40 sobre 3. Certo? Então, 40 sobre 3. Então, 40 sobre 3. Agora eu vou ter 16, que é o numerador, dividido por 40 sobre 3. Eu posso considerar que o 16 é a mesma coisa que 16 sobre 1. Divisão de frações. Eu conservo a primeira fração, que no caso é 16 sobre 1, multiplico pelo inverso da segunda fração. Ou seja, o inverso de 40 sobre 3 é 3 sobre 40. Então, eu posso simplificar por 4 aqui e aqui. Aqui fica 10, aqui fica 4. Então, fica 4 vezes 3, 12, dividido por 10, fica 1,2. Então, a minha resistência equivalente é 1,2 ohms. Então, para eu achar a minha corrente que passa no circuito, é só eu fazer o seguinte, corrente, tem uma lei chamada lei de Ohm-Pouliot, que é o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotrizes dividido pela resistência equivalente. Sempre que a gente tiver um circuito nesse formato assim, agora deixa eu só especificar qual formato que é. Olha só, eu só tenho resistor, eu tenho um fio só, tá? Então aqui, 1,2 ohms. Então, sempre que eu tiver um circuito nesse formato aí, retangular, uma malha só, se eu quiser achar a corrente que passa no circuito como um todo, é só eu fazer isso daí, tá? Usar essa fórmula aí, essa lei de Ohm-Pouliot. Caraca, gente, tinha uma parada na minha cabeça aqui, esses bichos de calor maldito. Puta merda. Enfim. Vamos lá. Não perder o foco, não. Então, para eu achar a corrente aqui, basta eu pegar a força eletromotriz, que no caso vale 6, e dividir pela minha resistência equivalente, que no caso vale 1,2 ohms. Então fica 6 dividido por 1,2. Quanto vai ficar isso? 5, né? Então a corrente que passa pelo nosso circuito vale 5 amperes. Alguma dúvida quanto isso aí, gente? Ou tá tranquilo? Muito tranquilo. Pode perguntar, tá, gente? Não tem problema. Tô aqui para isso. Então ninguém tem dúvida. Oi, Eugênio. Pode falar. O R3 e o R4 tá em série porque eles estão no mesmo fio? Exatamente. Tá. Só isso? Aham. Tá ok. Então, olha só. Agora, letra B. Qual a diferença de potencial entre as extremidades do resistor R3? Então, olha só, gente. Essa partezinha aqui, eu vou até apagar, porque a gente vai ter um certo trabalhinho aqui agora. Deixa eu só apagar aqui. Tá? Depois eu mando para vocês lá o link da aula, tá? Para vocês verem depois a reprise. Vou apagar aqui. Beleza. Agora olha só. A gente tem que calcular DDP entre os terminais do resistor R3. Então, eu vou ter que considerar que aqui eu tenho um certo ponto C. Eu não sei quanto vale, eu vou chamar de C. Tá? Então, eu vou ter que determinar essa diferença de potencial entre A e C. Tá? Um detalhe importante aqui. No caso, se a gente reparar bem, qual que é a diferença de potencial entre A e B? Alguém tem um palpite?
Só a título de curiosidade. Quem arrisca um valor aí? Só batendo o olho na imagem. 6. Exatamente, 6. E por que 6? Porque se você parte, do ponto B para o ponto A, a gente vai ter, ganho de potencial. Então, 6 volts aí é a diferença de potencial entre A e B. Sempre que vocês virem algo assim, um gerador entre dois pontos, a força eletromotriz desse gerador vai ser a diferença de potencial entre os dois pontos. Bizu. Certo? Tá. Então, olha só. A corrente, ela vai partir, a gente já descobriu quanto vale a corrente, 5 amperes. Então, essa corrente, ela vai partir daqui e ela vai andar ali, né? Ela vai andar aqui, ela vai passar pelo R1 aqui e tal. Só que quando ela chega nesse ponto aqui, ela vai se dividir. Então, vai uma parte de corrente para cá e vai uma parte para cá. Certo? Aí, beleza. Ela vai bater aqui de novo, vai se dividir, vai aqui de novo. E a corrente que vai passar aqui pelo R3 pelo R4 é uma corrente I linha. Tá? É uma corrente I linha. Como é que eu descubro essa I linha? Essa corrente I linha vai ser o seguinte, vai ser a resistência equivalente entre R3 e R4, não dá 12 ohms? 12 ohms, tá? 12. 12 vezes a corrente I linha vai ser a diferença de potencial entre A e B, que a gente sabe a resposta, né? Sabe que é 6. Então, essa corrente I linha, que é a corrente que passa ali, tanto pelo R3 quanto pelo R4, ela vale 6 sobre 12, ela vale 0,5 amperes. Agora, para eu determinar a diferença de potencial nos terminais do resistor R3, é só eu usar a primeira lei de Ohm, a famosa URI. Beleza? Então, a diferença de potencial entre os terminais do resistor R3, ou seja, a diferença de potencial entre A e C, vai ser a resistência 3, que no caso vale 5, multiplicado ali pela corrente, fica 2,5 volts. Tranquilo? É isso aí. Alguma dúvida, gente, sobre essa questão aí? Ou a gente pode dar sequência? Vou olhar o chat aqui rapidinho, então. Vamos lá. Próxima questão, ela envolve capacitores, tá? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre os capacitores. O capacitor é basicamente um elemento do circuito que não está relacionado diretamente com corrente elétrica. Por quê? O capacitor, ele inicialmente, quando ele não está ligado a um circuito, ele está descarregado. Para você carregar um capacitor, é só você ligar ele a um trecho do circuito. O que acontece quando a gente liga ele a um trecho do circuito? No circuito passa corrente. Se passa corrente, vai ter uma diferença de potencial. Se tem diferença de potencial, a gente vai ter esse capacitor carregado. Detalhe importante: a partir do momento que o capacitor está carregado, não passa corrente por esse capacitor. Tranquilo? Foi só uma curiosidade sobre capacitor. Essa questão nem envolve isso, só a título de curiosidade mesmo, tá? Vamos lá. Prestem muito bem atenção nessa questão, porque ela tem uma peculiaridade muito bacana. Vamos lá. Um determinado trecho de um circuito eletrônico tem capacitância equivalente de 100 microfarads, mas que deve ser reduzido para 20 microfarads, para que o circuito funcione adequadamente. Então, vamos guardar as informações. A capacitância equivalente é 100 microfarads. Tem que reduzir para 20. Tá. Para que o circuito funcione adequadamente. Um técnico em eletrônica se confundiu e colocou de forma permanente um capacitor de 20 microfarads em paralelo a este trecho. Para corrigir o erro, podemos colocar outro capacitor em série com um trecho modificado pelo técnico com o seguinte valor. Então, qual que era o objetivo? O objetivo era fazer com que a capacitância equivalente fosse 20 microfarads. Inicialmente era 100. Aí o camarada foi lá e colocou um capacitor de 20 em paralelo. Vamos relembrar uma coisa. Quando a gente tem capacitores em paralelo, tá? Só para vocês já se situarem do que eu vou fazer aqui. Tá? Eu vou tentar fazer uma imagem mais bonitinha aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Tá? Então, eu vou usar aqui as ferramentas que meu programa me fornece, tá? Só para a gente realmente não fazer uma parada mal feita.
Então, ó, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Então aqui, ó. Calma. Pera aí. Aqui, ó, a gente tem 3 capacitores. 2 capacitores aqui, ó. Inicialmente, eu vou representar como se a gente tivesse 2 capacitores em paralelo aqui. Quando a gente tem capacitores em paralelo, para a gente achar o equivalente, é só a gente somar as capacitâncias. Tá? Isso para capacitores em paralelo. Para achar o capacitor equivalente, a capacitância equivalente, é só somar as capacitâncias. Então vamos raciocinar o seguinte. A capacitância inicial era de 100 microfarads. Então vamos considerar que esse capacitor aqui ele tinha 75 microfarads e esse aqui tinha 25 microfarads. Tá? Aí a gente escolhe a capacitância que a gente quiser para esse exercício. Tá? Se a gente quisesse considerar que aqui era 60, aqui era 40, tanto faz. A ideia era no final a capacitância equivalente bater 100. Só que o camarada foi lá e se confundiu. Ele colocou um capacitor de 20 aqui em paralelo junto com esses outros dois. Então, a capacitância equivalente era 100. Quando eu adicionei mais esse em paralelo, a capacitância virou 120, a capacitância equivalente. Então, eu vou colocar aqui, eu posso substituir esses 3 capacitores por um único capacitor de 120 microfarads. Certo? Então, ó, eu estou separando aqui já os espaços. Então tá aqui o capacitor de 120 microfarads. E aqui, ó, a gente vai ter que colocar um outro capacitor em série com ele para acertar essa brincadeira aí. O capacitor de capacitância C, que a gente não sabe quanto vale. Tá? Quando a gente tem capacitores em série, para a gente achar a capacitância equivalente, a gente vai ter que usar a seguinte fórmula. Né? Deixa eu só refrescar a memória de vocês. Tá? Quando eu tenho capacitores em série, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 até a gente chegar no 1 sobre Cn. Tranquilo? Então isso aí seria, no caso, aí, a forma de calcular a capacitância equivalente para capacitores em série. Quando a gente tem 2 capacitores em série, a gente pode usar esse bizu, que a capacitância equivalente é o produto das capacitâncias dividido pela soma das capacitâncias. Então, vamos usar esse bizu aqui porque a gente só tem 2 capacitores, é mais fácil. O nosso objetivo é chegar numa capacitância equivalente de 20 microfarads, tá? Então, 20 vezes 10 elevado a menos 6 microfarads aqui. Tá. Farads, na verdade, né? Então, a capacitância 1, ela vale 120 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Multiplicado pela capacitância 2, que eu não sei quanto vale, eu chamei de C. Aí depois a gente vai ter que somar isso aqui tudo, dividir isso aqui tudo pela soma. Então, C mais 120 microfarads, ou seja, 120 vezes 10 elevado a menos 6. Então, bota um parênteses aqui. Bom, o 10 a menos 6, ele aparece aqui e aparece aqui. Eu posso simplificar. Ó, eu posso simplificar por 20 aqui, por 20 aqui. Aqui fica 1, aqui fica 6. Agora, o que eu faço? Esse denominador, ele está aqui embaixo, eu vou passar ele multiplicando, certo? Então, vai ficar 1 multiplicado por isso aqui tudo, vai ficar C mais 120 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui, farads, tá? Igual a 6C. Esse C, ele tá positivo, passa para lá trocando sinal, né? Então vai ficar 5C igual a 120 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui, farads, tá? Então eu posso simplificar por 5 aqui, por 5 aqui. Aqui fica 1, aqui fica 24. Então, a questão pede a capacitância ali que a gente tem que adicionar, só que em microfarads. Então fica 24 vezes 10 a menos 6 farads, ou seja, 24 microfarads. Tranquilo, gente? O que vocês acharam da questão? Difícil, fácil? O que vocês acharam? Tranquilo. Show. Vamos para a próxima aí. Tá, tem mais 3 questõezinhas aí, a gente encerra por hoje.
Pelo menos a parte de física, né? Ainda tem mais uma aula de química ainda, tá? Eu ia até fazer amanhã, gente, mas como vai ter gente que vai ter que viajar, né? A maioria dos meus alunos aí vai ter que viajar. Eu acho que é o caso a gente fazer aí. E tipo assim, numa dessas vocês conseguem até, pô, amanhã ver a aula aí, quem não conseguiu ver, né? Porque, por exemplo, se a gente fizesse amanhã aí, muita gente não ia nem conseguir ver, não ia nem conseguir ir, né? Então, vamos lá, próxima questão. PISM 2008. Vamos lá. O espectrômetro de massa é um dispositivo usado para medir a massa de átomos ou moléculas. Dentro desse dispositivo, uma partícula ionizada com carga Q é lançada com velocidade de módulo V perpendicularmente a um campo magnético uniforme de módulo B e descreve uma trajetória circular. Conhecendo-se o raio da trajetória, a massa da partícula pode ser calculada pela expressão. Galera, uma questão muito tranquila, só que vocês teriam que lembrar de um conceito lá do PISM 1. Sempre que a gente tiver uma trajetória circular, a gente vai ter uma aceleração agindo, que é a tal da aceleração centrípeta. E como a gente tem força magnética envolvida no meio, então a força magnética vai funcionar como força resultante centrípeta. Então a gente vai fazer o seguinte, força magnética é exatamente igual a força centrípeta. Tá? Então vai ficar força magnética Q VB, como ela está incidindo perpendicularmente, o seno de 90 é 1. Tá? Isso aqui vai ser igual a força centrípeta. mv² sobre o raio. Como eu tenho o V dos dois lados, eu posso simplificar por V aqui, por V aqui. Aqui fica 1, aqui fica V. Como eu quero escrever a massa, fica... Esse R está dividindo, passa multiplicando. Então fica R, RQB, RQB. Isso aqui é igual a M vezes o V. O V está multiplicando, passa para cá dividindo. Então eu escrevo que a massa é RQB dividido por V. Tranquilo, gente? Então uma questão aí muito tranquila. Bastava realmente você lembrar desse conceito do PISM 1 de força centrípeta, tá? Um detalhe importante, lá na aula de eletromagnetismo, questões que eu vou postar hoje para vocês ainda, vocês vão ver que essa parte aí de força centrípeta já caiu mais de uma vez no PISM, tá? Então por isso que eu quis relembrar essa questão, tá? É um assunto recorrente aí, tá? Então RQB sobre V, gabarito letra C. Para a gente encerrar agora a aula de física, duas questões, uma de física moderna e uma de ondulatória, tá? Provavelmente vocês estão sentindo falta aí de questão, por exemplo, de tubo sonoro e de MHS. Vai ter aula resolvida só disso daí. Vai ter aula sobre isso daí, tá? Já gravei, tem só que acabar de editar, tá? Vamos lá. Uma corda de comprimento L igual a 10 metros tem fixas ambas as extremidades. No instante t igual a 0 segundos, um pulso triangular inicia-se em x igual a 0, atingindo o ponto x igual a 8 no instante t igual a 4 segundos, como mostra a figura abaixo. Com base nessas informações, faço o que se pede. Letra A. Determine a velocidade de propagação do pulso. Galera, olha só. O pulso, ele parte desse ponto aqui, do ponto x igual a 0. Ele para no ponto x igual a 8. Então a distância que esse pulso percorreu, foi uma distância de 8 metros. Né? Distância de 8 metros. E qual que é a ideia? No caso ali, a questão não cita em nenhum momento a aceleração. Se a questão não cita a aceleração, a gente pode considerar o quê? Que é um movimento uniforme, ou seja, um movimento com uma velocidade constante. Né? Se a gente for reparar bem, a velocidade de uma onda ela é constante. Por quê? A velocidade de uma onda é dada por lambda vezes o f. O comprimento de onda ele não se altera. A frequência também não se altera. A frequência de uma onda ela só se altera quando ela se propaga de um meio para o outro. Como a gente está no mesmo meio, a frequência não se altera nem o comprimento de onda, então eu posso concluir que a velocidade é constante. Com isso, a gente tem um movimento uniforme nessa situação que a gente está trabalhando aí. Como é que a gente calcula a velocidade de movimento uniforme? Distância por tempo. Então, distância por tempo. Então, são gastos aí 8 metros
são gastos 4 segundos em 8 metros de distância aí. Então, a nossa velocidade é uma velocidade de 2 metros por segundo, tá? Então, isso seria aí parte da questão, seria a nossa letra A. Tá. Letra B. Desenhe o perfil da corda no instante t igual a 7 segundos. Então, prestem muito bem atenção. Prestem muito bem atenção. A questão está pedindo para a gente desenhar o perfil da corda no instante t igual a 7 segundos. Lá na prova do BISM de 2014, tinha uma outra foto igual essa, sem essa parte aqui, só para você desenhar. Tá? Eu vou desenhar por cima aqui, mas vocês não conseguem entender. E uma coisa que caracteriza essa questão, isso aqui é reflexão de pulso de onda. Tá? Lá na aula de ondulatória que eu postei para vocês anteontem, eu falei sobre reflexão de pulso de onda. Se a extremidade é fixa, e a questão fala que as duas extremidades são fixas, a gente vai ter o que? Reflexão com oposição de fase. Então, quando esse pulso triangular ele bater aqui, ele vai voltar assim mais ou menos. Tá? Só que a gente tem que representar exatamente a posição dele. Como é que a gente vai representar? Olha só, essa é o comportamento da corda para o tempo igual a 4 segundos. Quer saber para o tempo igual a 7 segundos. Então, de 4 para 7 vão se passar 3 segundos. Então, qual que vai ser a distância percorrida? Qual que vai ser a distância percorrida no caso, então? Vamos lá. Então, vou pegar a velocidade, que é 2. Né? Velocidade é 2. Quero saber a distância para mais 3 segundos. Então, serão percorridos aí mais 6 metros. Então, D igual a 6 metros. Tá bom. Então, D igual a 6 metros. Beleza, Eugênio. Agora, olha só. Eu estou na posição X igual a 8. Eu tenho que andar 6 metros. Então, andei 1 metro, mais 2 metros. Reflexão do pulso de onda. 3, 4, 5, 6. Então, para aqui o meu pulso de onda. Para aqui. E no caso, como a gente tem uma extremidade fixa, esse pulso ele vai vir em oposição de fase. Então, ele vai ser algo mais ou menos assim. Tá? Eu vou botar na cor rosa para destacar, tá? Então, na cor rosa. Tá, mas aonde que eu vou saber em qual ponto aqui que ele vai parar, Eugênio? Só para a gente ter uma base. Como esse pulso de onda ele é constante, o tamanho dele é constante, então você nota que esse pulso triangular, a base desse triângulo, ela vai de 5 até 8. Então ela tem 3 centímetros de comprimento aí, 3 metros de comprimento. Então, o pulso desse triângulo na volta vai ter que ter 3 metros de comprimento também. Então, 3 para o 9. Então, essa que vai ser a ideia aí. Esse que vai ser o comportamento dessa onda, desse pulso de onda aí, para o tempo igual a 7 segundos. E vai estar nesse sentido aqui, voltando. Tranquilo? Vocês conseguiram entender o que eu fiz aí? Vocês têm alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza, gente. Vamos fazer a última então pra gente encerrar a parte de física. Aí eu vou dar um descansinho pra vocês de 10 minutinhos, tá? Porque, pô, uma bateria de mais de 2 horas de aula aí pode estar cansando vocês, tá? Pra gente não perder rendimento na próxima aula. Tá. Questãozinha do PISM de 2004. Essa daí é antiga. E como vocês conseguem notar, essas questões antigas, elas, infelizmente, elas são boas questões, mas geralmente as imagens são meio borradas, são meio ruins de enxergar. Então, eu vou até... caso não dê para enxergar, vocês me falem aí, que eu tento pegar uma imagem melhor. Ok? Então, vamos lá. Segundo o modelo de Bohr, as energias possíveis dos estados que o elétron pode ocupar no átomo de hidrogênio são dadas aproximadamente por inteiro positivo diferente de zero, de 1 até o mais infinito. Tá. O eletrovolt é uma unidade de energia utilizada na física atômica que corresponde à energia adquirida por um elétron quando acelera por uma diferença de potencial de 1 volt. Tá. A questão mandou a gente considerar que a constante de Planck vale 4 vezes 10 elevado à 13ª eletrovolt e que a velocidade da luz ali vale 3 vezes 10 oitava. Galera, um bisu importante. No vácuo, a velocidade da luz sempre vale 3 vezes 10 elevado à oitava. Eu falei disso daí na aula de física moderna que eu postei ontem. Tá? Se vocês quiserem dar uma conferida nessa aula em detalhes depois, já está disponível lá. Tá? Hoje eu solto as questões resolvidas. Tá? Até umas 2 da manhã vai ter tudo lá.
Enfim, vamos lá. Letra A. Calcule a energia necessária para o elétron passar do estado fundamental para o primeiro estado excitado no átomo de hidrogênio. Galera, estado fundamental, quando a gente fala de átomo, quando a gente fala de átomo de Bohr, vai ser basicamente o nível 1. O que vai ser o primeiro estado excitado? Vai ser o primeiro nível acima do nível 1, ou seja, vai ser o nível 2. Tranquilo isso aí? Sim ou não? Vamos lá. No caso aqui, parece que a formatação cortou, tá? Mas a questão forneceu para a gente a fórmula para calcular a energia, tá? Como a formatação cortou, eu vou colocar a energia para um certo nível N, ela é dada por menos 13,6 eletrovольт dividido pelo N ao quadrado, tá? A formatação realmente não pegou essa parte aí, tá? Então, a gente tem que ir do nível fundamental para o nível 2, tá? Então, qual que vai ser a energia necessária? Então, eu vou ter que fazer a energia no nível 2 menos a energia no nível 1. Assim, eu vou calcular uma variação de energia, um tal de ΔE, que vai ser basicamente a energia gasta, né? Tá. Então, vamos lá. A energia no nível 1, no lugar aqui do N, eu vou colocar 1. Então, vai ficar energia no nível 1 menos 13,6 eletrovольт. Tá? Então, essa é a energia no nível 1. Energia no nível 2 vai ficar menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Se eu faço essa conta aqui, isso aqui vai dar 30, calma, última forma, se não me engano vai dar 3,9, né? 4 vezes 3, não, última forma, dá 34 isso aí, 4 vezes 30, 3,4, porque eu estou fazendo a conta como se fosse 136. 4 vezes 30, 120, 4 vezes 4, 16, 16 com 120, 136. Então isso aqui vai dar menos 3,4 eletrovольт. Então, para eu descobrir a energia que foi gasta, basta eu fazer a energia final menos a energia inicial. Então fica menos 3,4 menos o inicial, que é menos 13,6. Isso aqui vai ser igual a nossa ΔI, nossa energia gasta, tá? Eu não precisava necessariamente colocar ΔI não, tá? Poderia colocar só energia gasta, que estava tudo tranquilo também. Então vai ficar menos 3,4 mais 13,6. Na bucha, eu poderia escrever 13,6 menos 3,4. Vai dar no mesmo. Então, a energia gasta aí foi uma energia de 10,2 eletrovольт. Tranquilo? Letra B. Calcule o comprimento de onda do fóton emitido quando o elétron retorna ao estado fundamental. Beleza. Então, olha só. Foi do nível 1 para o nível 2. Certo? Agora, a questão fala, quando o elétron retorna ao estado fundamental, ou seja, vai do nível 2 para o nível 1. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma diferença de energia aí exatamente igual, tá? Então, no caso ali, vai partir do 2 para o 1. Então, no caso aqui, a gente vai ter uma variação negativa. Por que é negativa? Porque a gente está emitindo um fóton, a gente está liberando energia, tá? Então, eu nem preciso fazer a conta nesse caso, tá? Do 1 para o 2, a gente teve essa variação aqui, de 10,2, variação positiva. Do 2 para o 1 vai ter uma variação negativa. Por quê? Eu vou estar caindo de nível, eu vou estar perdendo energia. Tranquilo isso aí? Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Para encerrar agora, lembra que eu falei que isso daqui a gente pode chamar de ΔE ou energia gasta? E se vocês se lembrarem um pouquinho mais ainda, energia a gente pode escrever como sendo H vezes o F, né? Lembra lá do Planck?
quantização de energia? Falei disso na aula retrasada. Então, vamos lá. Se vocês repararem bem, a questão ela fornece a constante de Planck em electrovolt e a velocidade da luz. Por que fornece velocidade da luz? Por quê? Velocidade é lambda vezes a frequência. Como a questão ela quer comprimento de onda, eu vou escrever a frequência em função do comprimento de onda. Então, eu vou escrever a frequência como sendo a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Como no caso ali é a velocidade da luz, então eu posso colocar o C. Tá? Então, eu posso escrever que esse E, no caso, é H vezes a velocidade da luz dividido ali pelo lambda, que é o que a gente está procurando. Isso aqui é exatamente igual a 10,2 eletrovolt. Então é só igualar aqui. 10,2 igual, deixa eu só arrumar aqui, 4 vezes 10 elevado na 13ª, multiplicado pela velocidade, que é 3 vezes 10 elevado na 8ª. Isso aqui dividido pelo comprimento de onda. Tá. Aqui no caso, vai ficar 4 vezes 3 dá 12. Né? Então vai ficar 10,2 vezes o lambda. Isso aqui vai dar 12 vezes... Aqui é menos 13 ou 13? Deixa eu só voltar ali para conferir. 13. Então vai ficar... Isso aqui vai ficar 10 elevado a 21. Tranquilo? Agora, vamos lá. No caso, o nosso lambda ele vai ser 12 vezes 10 elevado a 21 aqui, dividido por 10,2. O que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida aqui? A gente vai ter que dividir aqui 12 por 10,2. Vamos fazer essa divisão de forma individual. 12 por 10,2. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo. Porque na verdade eu vou estar multiplicando por 1. Então multiplica por 10 aqui, multiplica por 10 aqui. Fica 120 por 102. Tá? Então vamos fazer as continhas aqui. Boto uma vez aqui, ó. Vai ficar 1 vez 102, vai sobrar quanto? Vai sobrar 18. 18. Bota um 0, bota uma vírgula. Né? Então aqui bota 1 de novo. Tá? Bota mais um, bota 1 aqui, agora vai sobrar quanto? Vai sobrar 78. 78. Bota mais um 0 aqui. Aí no caso, se a gente faz 7 vezes 102, dá 714. Se a gente faz 8, dá 816. Então 1,17. Tá? Então a gente bota ou 1,17 vezes 10 elevado a 21, ou a gente pode aproximar para 1,2. Tá? As duas formas aí seriam aceitas. Tá? Então vou colocar como sendo 1,2. Então 1,2 vezes 10 elevado a 21 metros. Então esse aí seria o comprimento de onda do fóton emitido, tá? Então é sempre bom colocar o sinal aproximado, tá? Porque não é igual não, aproximado. Aproximadamente 1,2 vezes 10 elevado a 21. Tranquilo, gente? Vamos encerrar a gravação por aqui, tá?